mas eu tô acompanhando porque eu vou jantar, eu não jantei. Tá bom? Mas eu tô acompanhando. Tá Cara bom. de pau. Bom, gente, então eu já vou começar. A fala vai ser mais baseada no livro da Juliana Borges, que é o Encarceramento em Massa, e eu também assisti, eu fui fazendo um apanhado aí de vídeo e livro. Aí eu dei uma olhada bem especial no Necropolítica e Encarceramento em Massa, Dois Lados da Mesma Moeda, que é uma live, e também uma live bem curtinha da Rita Von Hunt, que fala em repensar a prisão, né, o sistema prisional. É tanta informação, é tanta coisa que tracei aí uma linha de raciocínio que eu achei que ficou fácil. Minha seleção, claro que um tema tão, né, complexo, acabou ficando várias outras coisas de fora, que outras pessoas podem trazer, né, para o debate, mas, basicamente, eu vou começar com uma apresentação dos dados atuais do livro, né? Não do anuário que saiu. Eu ainda não sei se saiu esse anuário completo, como é que tá, porque eu procurei na internet e não achei. Alguém achou? Elza, você achou? Eu achei de 2019 alguma coisa, cara, mas atual mesmo não. Mas eu vou pesquisar mais aprofundado e assim que eu achar eu coloco. Se saiu, a gente acha. Às vezes é o jeito que a gente coloca a pesquisa também, né? Sim. Então, eu vou trazer, a princípio, os dados, né, alguns dados, né, da população carcerária, e aí depois a gente segue aí com a discussão. Eu acabei de ver numa reportagem que eu não sei quem mandou agora no grupo, que antes era 64% da população prisional era negra, agora são 66,7%, dados atuais da reportagem postada hoje. sendo que 53% da população brasileira é negra. 2 em cada 3 presos no Brasil é negro. 55% é composto por jovens, né, a população prisional. E 21,5% da população brasileira é jovem. Do total, também, dado atual agora, 755 milhões, 274 mil pessoas estão em situação de privação de liberdade, né? Sendo que 37.380 são mulheres. Aí ela também, né, a Juliana Borges traz um dado que é super importante, que é o crescimento dessa população de carcerária feminina de 2006 a 2014 foi de 567,4%, e a masculina de 220%. Com isso, o Brasil tem o terceiro lugar mundial em população em privação de liberdade e 352,6 presos por cada 100 mil habitantes. Aí vamos a alguns números. 26% preso por tráfico, 54% cumprem até 8 anos de pena aprisionados, né, com uma única decisão diante desses pequenos delitos. Isso mostra, né, que a decisão é o encarceramento. Outro dado que também, assim, ela traz e a gente fica... Eu sei que eu fui lendo o livro e tudo, eu fui ficando, assim, né, cada vez mais boquiaberta e mais revoltada. 1.424 unidades prisionais temos hoje no Brasil. 4 em cada 10 têm menos de 10 anos de existência.
E aí ela traz dados do crescimento da população carcerária, né, de 1990 a 2005, o crescimento foi de 270 mil em 15 anos, e de 2006 a 2016, ou seja, 8 anos, o crescimento foi de 300 mil. O grande protagonista, né, desse superencarceramento foi a Lei de Drogas de 2006, a Lei 11.343. Ela foi criada no governo Lula, o primeiro mandato dele. Ele governou de 2003 a 2010 e depois a Dilma até 2016. E aí, presos por tráfico no Brasil, mulheres 62% e homens 26%. Um aumento, né, por conta dessa lei de 2006, de 707% de pessoas encarceradas no Brasil. E esse crescimento veio com a lei. Aí eu vou citar um professor que falou num vídeo do encarceramento em massa, ele falou o seguinte: o sistema prisional, ele tem cor definida, ele tem classe social definida, ele tem território definido e ele tem o público definido. E aí, diante essa lista de coisas, a gente vai traçar aí um histórico a respeito disso. Antes desse histórico, eu só quero falar sobre a situação das mulheres em especial. Como eu disse lá no começo, são 30 por volta agora, né, gente? 37.380 mulheres presas hoje. Quinta maior população feminina presa, 50% tem entre 18 e 29 anos e 67% são negras. Isso no sistema prisional. Na Fundação Casa, que as pessoas ficam, né, lá privadas de sua liberdade, eu esqueci o termo que eles usam, não é esse o termo, mas me fugiu agora. Então, elas são de 15 a 17 anos, 68% são negras, e no estado de São Paulo, 72% são negras. E o motivo, basicamente, é tráfico e roubo. Aí ela coloca como motivo social, vulnerabilidade social e necessidade de sustento dos filhos e da família, mesmo nessa população da Fundação Casa de 15 a 17 anos, né? E aí, claro que isso já remete a gente a nossas alunas lá da escola, né? Quantas meninas a gente vê, ou no nono, eu dou aula até o nono, né? Eu não sei se aqui tem alguém com ensino médio na prefeitura, mas no nono ano, você vê ali 1, 2 ficando grávida. No ano seguinte, quando você encontra essas alunas, você já vai encontrando um maior número de meninas grávidas. E quanto mais o tempo passa, né, 2, 3 anos, mais meninas você vai encontrando aí com filhos. Elas saem do nono ano com 15 anos, né, uma idade assim ali, em média, 15 anos. Então, é justamente esse aqui que a gente vê que já, sim, nessa idade de 15 a 17, a gente já pode falar em necessidade de sustento dos filhos e da família. Queria só ressaltar a questão do Marco Legal de Atenção à Primeira Infância de 2016, que foi criado pela Dilma para dar aí uma pena alternativa para mulheres mães, né, com filhos em idade até 9 anos, e que a gente só foi conhecer essa lei quando ela foi aplicada lá à mulher do Sérgio Cabral, né, esqueci o nome da fulana, mas foi do Sérgio Cabral que essa lei bombou no país, e aí todo mundo, né, começou a falar, enfim, ela ficou mais divulgada. E aí também um dado do livro, mesmo depois, né, dessa criação,
48,8% das mulheres encarceradas são mães e não têm esse direito. E aí, agora sim, eu vou entrar na questão dos dados históricos, e aí a gente começa a ver que, assim como em qualquer país do mundo, no Brasil, nada é à toa, né? Nada é por acaso, é só uma repaginação das coisas que a gente vai assistindo, né? A repaginação de um sistema hegemônico que tem lá, né, a sua oligarquia, que tem as suas estruturas de poder, e que esse poder nunca muda de mão e que a gente só vai reformula aqui, muda uma coisinha, mas o restante continua exatamente igual. Então, ela traz, né, a Juliana Borges traz a questão da prisão, né, a estrutura como a gente conhece hoje, ela começou no século XVIII e XIX, antes era baseada em punições por suplício, penas corporais dolorosas, aquelas coisas atrozes que a gente já ouviu falar. No século XVI e XVII, ela também traz que os processos criminais transcorriam sem a participação do acusado. E aí a gente começa já a fazer um paralelo com hoje, né, que o sistema de justiça hoje, ele faz, o acusado até tem lá o corpo presente, mas você não consegue entender o linguajar judiciário a ponto de você conseguir fazer uma defesa e que a sua família também te ajude a fazer essa defesa por conta desse linguajar tão difícil. Aliás, eu gostaria aqui de compartilhar, eu tenho um processo de uso capião em andamento, eu leio aquilo, gente, eu olho, eu preciso de tradutor, eu preciso de ajuda para entender, porque, de fato, a fala é assim, é quase que incompreensível. Então, o sistema de justiça, né, ele vem com braços de ação, principalmente depois da abolição. Isso são pulos que o livro vai dando, tá, pessoal? Se vocês sentirem lacunas, souberem, depois vocês podem dar aí a contribuição de vocês. Então, após a abolição, né, o sistema de justiça, ele traz como braço de ação principal a polícia, através da vigilância e repressão com o discurso de população menos favorecida, né, mascarando aí, no caso, o óbvio, que era justamente a abolição. Através de decretos, de leis de repressão da população negra, né, criavam-se decretos que impediam a livre circulação, criavam-se decretos ou leis que determinavam que a pessoa só podia circular se tivesse um passe livre. A criminalização por vadiagem, criminalização da cultura, da mendicância e da desocupação da população, de uma forma geral, mas em específico da população negra, que se encontrava mais nessa condição diante da abolição. Uma das palestrantes falou uma coisa que ficou muito marcada para mim, talvez até repita depois para vocês, mas que a carta de abolição foi mais uma carta de despejo, né, onde a população negra foi abandonada à própria sorte, e aí você não tem mais, você não tem nenhum tipo de apoio, nenhum tipo de inserção social. E aí, ainda por cima, você cria leis que impedem, né, essa inserção social. Não estou nem dizendo a questão de uma organização e leis aí que iriam ajudar nessa inserção. Estou falando apenas de inserção. Bom, seguimos então com... uma coisa que eu achei interessante foi que o negro do campo, como que se rearranjou essa abolição e toda essa repressão e vigilância da polícia, né? O negro do campo, ele se reorganizou
e a reprodução, e houve uma reprodução das práticas de superexploração. E os negros da cidade, eles sofreram as mais intensas ofensivas enquadrados lá naquelas leis de vadiagem, enfim, de encontro, até encontros, né, não eram permitidos e tal. Ela também traz o Raimundo Nina Rodrigues como, né, um dos principais racistas aí, aliás, os textos desse homem são, assim, de embrulhar o estômago. E eu vou fazer algumas leituras, tá, gente? Então, Nina Rodrigues, né? As raças humanas e a responsabilidade penal no Brasil, foi um livro que ele lançou. Defende tratamento diferenciado para as raças inferiores, negros e indígenas. Justifica-se por uma suposta evolução das sociedades às quais pertenciam esses indivíduos. Negros e indígenas eram estereotipados como incapazes, próximos ao grau primitivo, sem consciência e civilidade. Também fala da mestiçagem, benefícios e prejuízos da prática, esse é um outro livro dele, no sentido de degenerescência que causaria, sendo uma delas o crime. Em 1940, e a gente já dá um salto de lá, de 1894 para 1940, o livro dele foi relançado a fim de embasar aí as leis, né, e o sistema penal brasileiro. Trazendo ainda um pouco a questão histórica, né, em 1893, decreto de detenção de vagabundos, vadios, capoeiristas. 1899, decreto de negação de fiança a vagabundos ou sem domicílio. E aí a gente vai vendo, né, por onde toda essa questão vai sendo traçada. Ela também traz a questão do corpo negro, né, que ele é marcado por diversas formas na sociedade, marcado pela cor, né, seja pela cor, pelos castigos, pela eugenia, pela luta pela resistência ou pela criminalização. Eu acho que isso está presente ainda, né, tudo isso muito forte ainda hoje. Vou ler alguns trechos. Corpo não é apenas tábua de inscrição, mas um espaço de lutas constante, de resistência. Disciplina e vigilância são pontas que objetivam docilizar corpos e comportamentos. Processo de desumanização e objetificação marcam aos corpos e os sujeitos negros, comprometendo sua capacidade de enxergar-se como um indivíduo. Essa também é uma questão muito problemática, acho que todas elas são, mas algumas eu consigo enxergar nos nossos alunos, né? Essa questão do enxergar-se como indivíduo, ela vem até hoje, e muito forte. Teoria determinista e eugenista, né, trazida lá pelo nosso Nina Rodrigues, herdava-se superioridade genética que garantia um bom cidadão, e quem não tinha essa superioridade era considerado aí a degradação que corresponderia à miséria e fragilidade mental ou física. Então, trazendo aí um pouco da história do corpo, na história do Brasil. E aí, fazendo um resuminho sobre o racismo, né, foram 5 milhões de negros sequestrados do continente africano e trazidos para cá. Eles eram a maioria, né, da população, e diante de uma abolição, foram se criando aí estratégias para que essa maioria não lutasse pelos seus direitos, não tivesse acessos, né, e nem a tal da inclusão social que eu falei para vocês a princípio. Então, houve uma depreciação do corpo, da cultura, da raça, através da hierarquia racial, ideologia fundadora da sociedade brasileira.
Também ela traz no histórico a política de embranquecimento, teorias, né, como eu já disse, deterministas e eugenistas. Vou seguir aqui com uma pesquisa que foi publicada, que ela trouxe no livro, e que são essas pesquisas maravilhosas no Brasil que você fala, como assim, né? Como que isso é possível? 92% acreditam que há racismo no Brasil. 1,3% se assumem racistas. 68,4% já presenciaram um branco chamando um negro de macaco. 12% fizeram algo em relação à agressão. 1 em cada 6 homens brancos não gostariam de ver suas filhas casadas com um negro. E aí, voltando lá à primeira, como 92% afirmam que há racismo no Brasil e apenas 1,3% se assumem como racistas. Né? E aí a gente começa a lembrar do tal do mito da democracia racial no Brasil. Da democracia no Brasil. Aí eu trouxe alguns dados também, que eu fiz um resuminho do sistema jurídico. Eu, honestamente, não sabia de algumas coisas aqui, né, que foram trazidas por ela, dessa lei antidrogas, né, lei de drogas, na verdade. Então, o que você falou anteriormente aí sobre esses dados que alguns consideram racistas, outros já presenciaram alguém chamando o outro de macaco, ou que o pai não consentiria da filha casar com negros. Daí tem relação a quê isso aí que você falou? Eu não entendi muito bem. É uma pesquisa sobre racismo no Brasil, né? E os dados recolhidos foram esses. Mas dentro do sistema prisional? Oi? Dentro do sistema prisional foi feita essa pesquisa, não? Não, na sociedade, né? Porque pelo histórico, né, do sistema prisional brasileiro e pela história da fundação da sociedade brasileira, a gente vê que ela é escravocrata e racista. O racismo está presente na formação. Ah, sim. E aí eles trazem essa questão do racismo numa pesquisa para mostrar como a população entende o racismo no Brasil. E nessa pesquisa, dentro do livro, né, Encarceramento em Massa, ela traz esses números. Eu, no livro, eu honestamente não vi de que ano que é essa pesquisa, mas o livro é de 2019, então eu acredito que seja uma pesquisa bem recente, né? E dentro dessa pesquisa aparece esse número, né? 92% acredita que existe o racismo no Brasil e apenas 1,3% se assumiram racistas. Então, sobre o sistema jurídico, né? Hoje, eu falei lá do século XVII e XVIII, onde o acusado não tinha direito e acesso ao seu julgamento, né? E aí, hoje, defesa é negada através da linguagem rebuscada, elitizada, uso de expressões em latim dificultam o entendimento do processo pelos réus e familiares, dificultando o exercício pleno da defesa e direitos. Tortura, antes... Vamos voltar de novo naquela história que eu tinha falado. As coisas apenas vão se modificando, né? Elas não deixam de existir. Não é porque mudou a lei que elas deixam de existir simplesmente, mas elas apenas vão se modificando e elas permanecem firmes e fortes na sociedade. Então, no sistema criminal antes, a tortura era legalizada e era até a pena em si, né? Era a tortura física. E aí,
Hoje, essa tortura não é mais permitida, mas ela acontece e ela é velada. E aí, a Juliana Borges traz o dado de que 61% dos acusados de crime de tortura são agentes públicos e 37% privados. Públicos geralmente torturam para obter confissões, e privados, né, os 37%, é para castigar mesmo, né, só por castigo. Os processos criminais, e eu não sabia disso, né, eu achei bastante esclarecedor, processos criminais, eles são divididos em duas partes, né, em várias criminais e juizados especiais. Nas varas criminais ficam os casos graves, eles são 57,6% de negros. Nas varas criminais, a prisão é praticamente inevitável. Nos juizados especiais, são de casos menos graves. 52,6% dos casos são de pessoas brancas, e são nos juizados especiais onde as penas alternativas são mais aplicadas. E aí eu fiquei pensando, mas como que cada processo vai parar em cada vara, né? E aí a vara a qual seu processo seguirá depende do tipo de pena solicitada pelo promotor. Então, você basicamente fica na mão do promotor para ele definir se sua pena é grave ou se ela é menos grave. E aí você vai parar aí em um dessas duas instâncias. Trouxe outro dado aqui, que é a lei, e essa lei, né, que essa lei fala, né, o que ela traz? Então, ela fala que, para usuários de droga, a pena, ela deve ser alternativa, e para traficantes, ela deve ser de 5 a 15 anos de prisão. E aí, ela também traz a pergunta, quem define se uma pena, se uma pessoa é usuário ou traficante? Né? Eu, na minha inocência, achei que estava lá na lei, né? Mas toda lei tem lá a sua interpretação. E aí ela segue com outra pergunta, quais influências sociais, políticas, territoriais, raciais e de gênero para a definição dessa determinação? O juiz terá sua decisão com base se a droga estava destinada a consumo pessoal ou para o tráfico a partir da natureza, da quantidade de substâncias, do local, das condições em que a ação de apreensão foi desenvolvida, das circunstâncias sociais e pessoais e da conduta e antecedentes da pessoa. E aí ela traz a seguinte pergunta, e quem apresenta o boletim de ocorrência com esses dados, né? E aí a gente pode trazer aí os vários exemplos do sistema criminal, e de reportagens que aparecem na televisão, onde o policial, né, aborda um entregador de pizza e fala que ele estava com um movimento suspeito, porque ele foi pegar o celular para ver uma mensagem, e acusa o cara de estar armado e estar ali com alguma quantidade de droga. O cara é preso, e ele tem que provar que ele não estava com aquilo, né, e não a situação inversa, o policial que tem que provar que ele estava com todo o aparato que ele afirmou. E aí a gente começa a entender por que esse sistema é um círculo e um ciclo, né, que sempre acaba da mesma maneira. E aí eu trouxe algumas frases que eu achei fortes, né, e que eu achei bacana trazer aqui para vocês, que eu acho que elas vão surgindo em todas as falas, nos livros, e nem sempre a gente lembra delas de falar no discurso. Então, o que significa ser encarcerado? Significa negação de direitos, aprofundamento da vulnerabilidade,
morte social civil ou morte civil, seletividade racial e estigma. E aí eu trouxe um trechinho da música do Racionais, que chama Um Homem na Estrada, que essa música é de 1993, um trecho lá no finzinho da música, né, fala da questão do estigma mais fortemente. A música toda, ela é bem expressiva e mostra bem o cotidiano, né, da favela. Naquela época se falava favela, hoje, né, reconfigurou em comunidade. E aí ele fala, como se fosse uma doença incurável, no seu braço a tatuagem deve ser uma passagem 157 na lei. No seu lado não tem mais ninguém. A justiça criminal é implacável. Tiram sua liberdade, família e moral. Mesmo longe do sistema carcerário, te chamarão para sempre de ex-presidiário. E aí a gente pode falar, né, cada situação dessa que eu falei, que significa ser encarcerado, dá aí um pano para manga imenso de discussão, né, como, por exemplo, que eu acho o mais triste, o mais grave, e que as pessoas não têm consciência, a morte social do ex-presidiário, né? Essa pessoa não consegue ser reinserida na sociedade, e se você for pensar hoje, né, como que a gente mesmo trata um ex-presidiário, por mais que ele tenha saído ontem ou saiu há 20 anos do sistema, a gente hoje ainda vai olhar sim para ele como ex-presidiário, né? Ele não é mais o Ricardo ou o Lauro, ele é o ex-presidiário, ou ele é o Lauro ex-presidiário. Mais algumas frases impactantes e eu já estou terminando, tá, gente? Está arraigado o cerne punitivo escravocrata e ideias medievais em nossa sociedade, principalmente nas instituições de caráter repressivo e de controle social. O sistema de justiça criminal é de fundamental importância na reprodução de injustiça e desigualdades étnico-raciais, econômicas, sociais e políticas. A sociedade brasileira imperial reestrutura, isso foi aquilo, essa frase aqui foi a que eu disse para vocês do reestruturar, recombinar, mas as coisas permanecem lá. Né, a sociedade, a frase fala da sociedade imperial, mas a gente pode colocar para qualquer período, né, que vai fazer todo sentido. Reestrutura, recombina e funda instituições, preparando um aparelho estatal que perpetuará desigualdades, tendo como cerne, desculpa, acho que é como crime, e um de seus... Ai, gente, desculpa, eu não sei o que eu escrevi aqui, mas perpetua ali as desigualdades e tem um dos seus principais pilares a racialização. Outra frase, negros são pobres porque são negros no Brasil, e não porque são pobres. Prisões são depósitos do que a sociedade marginaliza e nega. Eu nunca tinha ouvido esse termo, eu também fiquei bastante assustada, e aí vem com toda essa questão do crescimento da população carcerária feminina, a feminização da pobreza no Brasil, que está diretamente ligada ao sistema carcerário e a privação de liberdade. Não existe constrangimento na atuação racista do sistema prisional. Isso foi uma promotora, uma advogada criminal, que falou essa frase lá em uma das lives, né? Que não existe o constrangimento. E que a atuação, ela é, mesmo diante de contradições, de depoimentos de vários policiais, mesmo diante de uma série de questões,
a punição é sempre ali, enraigada no racismo. Sistema prisional é a instituição de maior prestígio e garantia na manutenção da desigualdade social brasileira. E aí, vários deles, né, todas as lives, e o livro principalmente, traz a questão do sistema prisional, o sistema de justiça, como um dos principais mantenedores do status quo que a gente tem hoje, e que os grupos ativistas, muitos ainda não se deram conta disso, né? E aí a gente tem um grande sistema que a gente não vê muitos movimentos em prol de uma mudança, mas que ele está aí como um dos principais pilares do racismo no Brasil, e é importantíssimo refletir sobre isso, e não só refletir, assim como buscar mudanças, né? Essa frase é da Rita Von Hunt, que fala: hoje a prisão não regenera nem ressocializa ninguém, ela perverte, corrompe, deforma, avilta e embrutece, e é uma fábrica de reincidências. E aí eu vou encerrar com uma frase do livro da Juliana Borges, que ela fala, né, se a gente seguir nesse ritmo de encarceramento no Brasil hoje, em 2075, 1 em cada 10 pessoas estará encarcerada. Como pensar que isso não nos diz respeito? Então, eu encerro essa fala, né, a minha fala com isso. Sei que, bom, eu tentei criar aí uma linha de raciocínio, trazendo, né, o sistema carcerário, sistema judiciário, criminal, pensando né, como que ele foi, a origem dele, né, e a sua principal ação em cima de quem foi, o braço, né, que também foi um dos principais atores aí e que ajudaram a constituir, que foi a polícia, e trouxe as frases que vão fazendo a gente refletir e conhecer, né, como é grave essa questão do encarceramento em massa hoje no Brasil, e como isso, de fato, gente, tem uma frase que é de várias músicas, né, tem várias músicas que falam isso, né, e uma música do Emicida que fala que todo camburão tem um pouco de senzala, alguma coisa... Um pouco E eu acho que a maioria das pessoas ainda não se deram conta disso. Bom, o livro traz que nem os ativistas ainda se deram conta, de fato, de como essa questão, né, muitos, não todos, mas muitos ativistas ainda não se deram conta de quão grave é essa questão. Imagina as pessoas que nem estão envolvidas em nenhum tipo de movimento. Então, eu achei muito enriquecedor o conhecimento. Tinha visto alguns vídeos, desde que eu participo do grupo, eu sempre vejo aí as indicações de vocês, tinha já visto alguns vídeos, e li, nessa última semana, o livro da Juliana Borges. Né, é muito bom tirar algumas cortinas do rosto, né, porque a coisa está na nossa cara, e a gente muitas vezes não vê, e muitas pessoas fingem que não veem, e que precisa ser tomada uma atitude, precisa ser tomado aí uma providência a respeito disso. Tem uma live, eu não vou lembrar o nome, depois a Elza fala o nome, que tem uma advogada que ela vem, ela fala toda essa questão, né, do sistema criminal no Brasil, e o quão racista ele é, né, e quanto ele é importante para a manutenção desse racismo,
e das desigualdades sociais, e aí lá no final surge uma moça, não lembro se é uma moça, um rapaz, enfim, mas ela pergunta, né, como que a gente faz para reformar o sistema? E aí essa advogada, só falta dar pulos deste tamanho, falando, eu não acredito que você está falando na minha cara preta que você está querendo uma reforma do sistema. Nós temos que romper com esse sistema. Só que eu concordo em número, gênero e grau com ela. Só que não é assim que as coisas funcionam na sociedade, e a gente sabe disso, né? E não é... Outra live, a gente que foi falada, foi tocado no assunto, a gente sabe que não é... Para romper com alguma coisa, você precisa de apoio, você precisa de política, você precisa até da economia para você romper com algumas coisas. E não é assim que a coisa funciona no Brasil. E aí, o vídeo do encarceramento em massa, eu falei que estava terminando, né, gente? Desculpa, mas eu ainda vou ler uma coisa aqui para vocês. A live do encarceramento em massa, a face de duas moedas, ela fala que entre um mundo sempre... a defesa é de encerrar o sistema carcerário brasileiro, né? Eu, honestamente, eu tenho muita dificuldade de visualizar isso, eu não consigo, e eu não li nada a respeito, né, de como a gente poderia fazer isso, ou de uma sociedade que tenha isso como sua base ali fundamental. Então, entre um mundo sem prisões e este mundo com as prisões, há um caminho a ser percorrido, e aí ela traz os 10 pontos da Agenda Nacional pelo Desencarceramento. Eu acho que esses pontos aproximam mais a gente de uma mudança do que a questão da advogada, da promotora, era uma promotora do Rio de Janeiro que falou, né, você está falando na minha cara preta de reforma. Mas essa questão, esses 10 pontos, eu acho que está mais próximo da nossa realidade e o que a gente tem hoje. Então, primeira coisa dos 10 pontos, não tem os 10 pontos, tá, gente? Peço mil perdões, mas eu não consegui aí ir atrás dos 10 pontos. Eu cheguei a enviar no grupo, mas ela fez um resuminho e eu vou ler alguns pontos. Então, primeiro ponto, as pessoas ficarem vivas dentro do sistema. E aí entra a questão do genocídio, que eu não toquei, mas que está presente no sistema, em todo o sistema criminal, né? Desde ali do ato da abordagem até a prisão, o encarceramento em si. Então, um dos pontos é que as pessoas fiquem vivas. Fim das prisões provisórias, e aí, já não lembro mais onde, mas trouxe um dado de que 40% das prisões são provisórias e elas não têm julgamento finalizado. Então, 40% é um número extremamente alto. Soltura das pessoas que não foram julgadas, que está ligada aí a questão das prisões provisórias. Cumprimento da lei de execução penal, que eles falam que o principal transgressor das leis, né, que não cumpre a lei é o próprio Estado. Então, cumprir a lei já seria uma grande coisa. E não criminalização do comércio e uso de drogas, né? Eu ia até ler mas depois, enfim, eu ia ler um trecho do livro que ela fala do caso do Rafael. Se vocês não tiverem oportunidade, se não tiveram oportunidade de ler, leiam. Né, o rapaz foi preso com desinfetante, aí falaram que ele ia fazer um coquetel molotov com aquele desinfetante e prender o menino. Aí, depois de muita luta, esse menino foi solto, teve lá um assalto, não sei na onde, ele estava passando na rua, prenderam o menino de novo. Como ele não era réu primário, ele foi preso, os policiais acusaram ele de estar portando drogas, né, e era assim, coisa de
11 gramas de maconha e 6 gramas de cocaína. E ele foi preso novamente por 11, a pena dele foi de 11 anos a segunda vez. E aí você fica pensando, você ser preso por 11 anos, porque um policial te acusou de estar carregando 11 gramas de maconha, então, né, que lei é essa, que país é esse, né, que justiça é essa? Então, a não criminalização do comércio e uso de drogas. E o último ponto que eu vou falar, a desmilitarização das políticas e do Estado, que funciona numa lógica de guerra, lutando contra alguém que precisa ser eliminado, né? Então, que a gente precisa pensar nessa questão da desmilitarização, do que é crime, do que não é crime, do que é, de fato, quão essas drogas, né, atrapalham e estão relacionadas com a segurança pública do país, e essa questão das prisões provisórias e as pessoas que são mantidas no cárcere por 2, 3 anos, sem julgamento, né, então, é tudo muito nojento, né, gente, é tudo muito escroto, muito inacreditável quando você começa a tomar pé, de fato, da situação que a gente tem no país e que a gente fecha as cortinas para não ver, né? E é isso, então. Obrigada, Carla. Eu li aquele Repensar a Prisão, gente, para quem não assistiu, é um vídeo curto, né? Mas é muito importante ler, né? Com a Rita Von Hutt. Ela traz um livro como referência chamado Falomáquia, Homens Negros e Brancos e a Luta pelo Prestígio da Masculinidade em uma Sociedade do Ocidente. Então, ela traz esse pesquisador, né, chamado Rolf Malungo de Souza, ele traz a masculinidade branca como hegemônica, né? E aí ele faz que, para contrapor essa masculinidade branca, eles constroem a masculinidade do homem negro. E ao construir a masculinidade do homem negro, né, foge longe dos padrões do branco. E aí que eles criam a marginalização dos corpos dos homens negros, né? Então, o que eles trazem? A mulher branca, né, não poderia ficar à mercê do homem negro, né, para não se contaminar. Aí ele fala que surge a Ku Klux Klan. Ku Klux Klan. E aí ele fala que o objetivo dela era realmente caçar casais interraciais, aí onde tinha os linchamentos, né, e os enforcamentos. Aí esse texto ele vai trazer do Brasil o incentivo da imigração, né? Então, de 1890 a 1920, a gente tem 3,99 milhões de imigrantes. E em 40 anos, nós temos 5 milhões de africanos, né? Então, ela vai falar com a questão da miscigenação. Esse texto, ele traz vários quadros. Traz o quadro lá do Kahn, né? Ele traz alguns quadros de referência, né? Ele traz, no final do século XX, o João Lacerda, né, declamou que no final do século XX não existiria mais negro, né? Então, ele traz o homem branco com a mulher negra, né? Então, o que ele faz essa relação? Da disputa por mulheres. E nessa disputa por mulheres, os homens negros, né, precisam ser removidos pelos brancos, é claro, né? Então, ela fala que né, fala que essa falomaquia é a disputa pelo poder entre homens negros e brancos, né? E aí ela faz as comparações, traz o Cortiço, que tem o triângulo, né? O Firmino, a Rita Baiana e o Jerônimo. Com final, o Jerônimo mata o Firmino, né? Ela traz também o Luiz Azevedo, né, que era o Raimundo, que era um mulato, e apesar de ter estudado na Europa, o final dele foi o mesmo de qualquer pessoa de pele negra. E a gente traz dentro do texto aqui a Connell, que ela fala que a hegemonia quer manter e desqualificar corpos negros, né? Então, ela cria estereótipos negativos, homens negros,
pobres, e ela também cita aqui os homossexuais, né? Que transforma a sua ideologia em uma verdade universal, né? Então, a cor está relacionado com extermínios. Mulheres brancas evitam, até ela dá uns exemplos, que as mulheres brancas que tiveram relacionamentos com pessoas negras, com homens negros, negam, né? Se ela tiver um relacionamento posterior com outra pessoa, ela vai negar. Então, a masculinidade do homem branco precisa da mulher branca e do homem negro. Ela se baseia nessas duas vertentes, né? Então, ele também traz alguns dados dos Estados Unidos, lá são 2,3 milhões de negros, né, encarcerados. Então, ele fala que os brancos são 6 vezes, aliás, os negros são 6 vezes mais que os brancos. Então, ele traz o dado aqui, 2002 e 2011, eram 50.903 jovens brancos. E jovens negros são 122.570. Fala também que a taxa de morte, né, dos jovens negros são igual aos países estados de guerra civil. Aí ele fala da questão da faixa etária, que ela falou, né, do risco de 14 a 25 anos. Ele fala do governador Sérgio Cabral, que coloca o aborto como política de prevenção da criminalidade. E aí ele fala do senso comum. Então, ele traz alguns recortes de jornais. Então, menor é preso por tráfico. Vocês conseguem imaginar a foto? A cor de quem é o menor? Vocês conseguem já imaginar quando vocês leem uma frase? Menor é preso por tráfico, né? E aí ele traz várias ideias de propaganda. Menor é preso na zona rural, em veículo, portando tráfico. Então, o que ele faz com isso? Com essas matérias, ele faz uma crítica com os veículos de comunicações que ajudam a propagar a questão da criminalidade das pessoas negras. E esse senso comum cria a diminuição da maioridade penal, que é os 16 anos. Então, ela fala que num dos recortes do Rio, o governador Sérgio Cabral, né, faz esse discurso em cima dos veículos, né? Então, o que ela fala? O que ela fala, não, ele, né? Estou com mulher na cabeça. A manutenção de poder. Maquiavel. Você tem que dar compensações para os grupos oprimidos para que se tenha a sensação que suas escolhas são livres e que o dominador seja seu referencial, o seu ideal. Se os mecanismos falharem, o porrete faz com que as coisas voltem para o seu lugar. Não preciso falar mais nada, né? Isso é um recorte aí. É o texto, esse texto eu peguei de referência lá do vídeo esse é o nome da mulher, Rita. Cíntia, agora acho que você quer falar da reportagem, né, amiga? Tem alguém mais para falar? Eu acho que você fala da reportagem, depois a gente coletivo. Vamos fazer uma rodada. Então, façamos. Não, você inicia, se tiver mais alguém para falar, porque o texto é muito rico, né? Tem uma porrada de coisa, mesmo a questão do embranquecimento, esses imigrantes vindo, o negro sendo relegado, e com o estigma, né? Você tem toda uma construção aí que o racismo ele vai se perpetuando. Inclusive tem um livro aí que chama-se Racismo Sem Racistas. Que é exatamente isso que a Carla estava falando. Ela falou, bom, 90 e poucos % diz que não são racistas. Racismo. Não, 92% afirmam que existe racismo no Brasil. Sim, só que não é. É sempre o vizinho, e só 1, pouco diz que é racista. Então,
Nós vivemos num país paranoico, né? E como disse o Edio Silva, que você mandou a Elza publicou, acho que foi a Elza que publicou, ele defendendo as religiões de matriz africana, né? Que ele começa analisando os sapatos, né? Todo mundo com sapato de couro. E couro vem do quê? Aí ele começa a questionar, né? Ele fala, nós estamos aqui é uma baita da hipocrisia, meu. Vocês estão defendendo uma coisa que na realidade não existe, né? Vocês querem criminalizar porque são religiões de matriz africana. Quando você pega aí, observando, que tem gente que defende aí a redução da maioridade penal, só que o juiz branco vai condenar quem? O filho do branco ou o filho do preto? E a maioria é negra. Quem vai ser penalizado é a população negra. É na cara. Então a gente tem que pensar muito bem que o racismo é uma estrutura que está aí. E ele pega toda a sociedade e ele vai se renovando, ele vai se reincorporando e vai nos atingindo. Certo? E o mito da democracia racial está posto aí. O pessoal imagina, isso não existe. Isso é coisa da sua cabeça. Você está sofrendo, mas o outro ainda diz para você que você não está sofrendo. Imagina, está vendo coisa demais. Certo? Mas é isso. Já travou. Travou, Manuel? Eu acho que Agora ele Travou. voltou. Fala, Vocês não me Manuel. ouviram? Então, O na final, realidade é isso, né? finalzinho não ouvimos. É a questão do não só encarceramento, certo? Você encarcera, você não julga. E assim, uma das coisas que chamou bastante atenção no final do livro é que ela fala o seguinte: há um aumento de mulheres e quando elas são presas é por uma quantidade ínfima do tráfico. Você não está prendendo o grande traficante. Certo? Você está prendendo ali pessoa, sabe, prender ladrão de galinheiro. Essa é uma tendência que você tem no Brasil. Então você penaliza o pequenininho, certo? Quem financia, quem tem um helicóptero de coca, não acontece nada. Mas esse que tem dá uma olhada na cutis desse cara que dá com um helicóptero de cocaína. Então o juiz é branco, o desembargador é branco, o promotor é branco, certo? Então você já entra na desvantagem. Você, como negro, você vai ser julgado por uma pessoa, como a juíza teve recentemente, condenou a pessoa porque ela era negra. Associa o negro ao bandido. Quando, na realidade, quando você vai verificar, não é bem assim as coisas, certo? A bandidagem começou lá atrás com o tráfico dos nossos ancestrais. Esses são os verdadeiros bandidos. Certo? Eu não estou dizendo que não tem um ou outro contraventor aqui. Mas se você for observar, o sistema está lá. Criou, enforcou, matou, eliminou e continua. Ou nos prende ou nos elimina. Se a gente pegar a chacina de Osasco de 19, vamos dar uma olhada na cor deles. Só que não causa comoção, como disse o Ed. Certo? Jovens pretos que estão sendo eliminados não causa comoção.
Agora, um cachorro que é atropelado causa mais comoção. Não que o cachorro tem que ser atropelado, tem que ser protegido também. Mas a vida, há um peso maior, há uma comoção maior quando a pessoa é branca. Basta vocês pegarem aí a reportagem do avião que aconteceu lá da TAM, as reportagens que tiveram. Nossa, essa criança tinha futuro brilhante. Quer dizer que o jovem preto, pobre da favela não tem futuro nenhum. Então, eu não fico uma semana batendo. Olha, eu era estudante, etc., tinha possibilidade de ter uma carreira. Isso não acontece para nós. É só para os brancos. É isso. Cíntia, fala é sua. Oi. Então, gente, mas esse livro da Juliana Borges, eu decidi falar sobre essa matéria que saiu na Folha hoje, agora à tarde eu acabei vendo, né? Eu peguei a Folha, era umas 15 e pouco, quase 16 horas. Mas, assim, tinha muita coisa aqui, tem muita coisa aqui nessa matéria, que está falando principalmente da questão do encarceramento feminino, que foi falado no livro, né? Foi falado no livro da Juliana. E a questão do encarceramento e não julgamento, né? A questão das moças que são encarceradas, são presas, elas são, assim, elas não ocupam grandes cargos dentro do tráfico, né? Elas são subalternas e elas acabam assumindo, né, a culpa, assumindo a prisão, né? Aqui, ó. Em 2017, somente 33% da população feminina estava envolvida em alguma atividade laboral. Aliás, não é isso aqui. Espera aí um pouquinho, gente. A questão delas não terem tanto peso dentro do tráfico. Então, quer dizer, estão prendendo uma pessoa que não vai resolver o problema do tráfico. O tráfico vai continuar firme e forte, né? Mas encarceram essas pessoas, né, que nas últimas 2 décadas, né, até a Carla falou a respeito disso, que foi a lei do tráfico lá, que aumentou, né, significativamente o encarceramento das pessoas, né, e das 2 últimas décadas o encarceramento feminino cresceu 560% no país, né? Enquanto em 2000 as prisões brasileiras abrigavam cerca de 5.600 detentas, hoje são mais de 37 mil mulheres presas, privadas da sua liberdade, né? E essa lei das drogas foi o que mais acentuou isso, né? Que foi até o que a Carla tinha mencionado, né? E ela também mencionou que a questão do critério, né, do usuário e do traficante, né? Essa lei de 2006, ela não coloca, ela não deixa, não dá evidência do que é uma pessoa ser o traficante de ser usuário, né? Mas mesmo assim vão prendendo, e aí a prisão, essa prisão massiva vai inchando, né? Vai inchando e vai aumentando significativamente o número de pessoas presas, né? A maioria das presas, elas não, como eu tinha falado, elas não ocupam cargos significativos e ainda demoram para ser julgadas, né? E aí, basicamente, o que fala essa reportagem? Fala das cooperativas que essas mulheres desenvolveram e que não são apoiadas pelo Estado, né? Cooperativas que seriam um alento para elas dentro da prisão, porque existe uma lei lá dentro da prisão que não sei quantos dias trabalhados diminui a pena, né? Mas mesmo assim, essas cooperativas que elas aprendem um ofício, elas aprendem a montar um negócio
e a vender esse negócio lá de dentro da prisão, para quando elas saírem da prisão, elas terem uma renda, terem um ofício, para tirar esse estigma, né, de ser ex-encarcerada, ex-prisioneira, né, ex-presa, né, ex-detenta, né, essas cooperativas, elas não têm um respaldo do Estado, elas não têm um apoio, né, e essas cooperativas também não seriam somente renda, mas sim, né, uma forma delas, o projeto delas seguirem em frente individualmente. E hoje em dia não tem apoio. Aonde começou, lá numa cooperativa na penitenciária do Pará, existem poucas, né, detentas que ainda estão no ofício, né? Aqui em São Paulo, hoje houve uma criação na penitenciária feminina do Tremembé, né? Houve a criação da cooperativa Lili em 2018, e em 2019 o projeto ele foi proibido na penitenciária, quer dizer, existe toda uma resistência contra essas políticas afirmativas dentro das prisões, né? O que mais? Tem aqui essa matéria, ela traz até a Preta Ferreira, né? Um depoimento dela, que ela foi presa, né, por causa de que inventaram que ela estava envolvida com o crime organizado, sendo que ela foi presa por causa de envolvimento com o movimento sem teto, né? Movimento para reivindicar a moradia, né? A Preta Ferreira, ela esteve lá dentro e ela conviveu com as presas, e ela disse que ela viu lá presas que eram inocentadas depois de 1 ou 2 anos de estarem presas ali, né? E essas que ainda conseguiram o julgamento foram inocentadas. E tinha algumas presas lá que estavam presas há tanto tempo, há mais tempo, do que se elas tivessem sido condenadas e sem julgamento. Quer dizer, então é uma situação muito cruel, e principalmente para as mulheres, né, porque 74% delas são mães, né, e elas são privadas de serem mães, de criar seus filhos, né. Em julho desse ano, essas crianças estavam em unidades prisionais juntos com suas mães. Então, as crianças ficam presas ali junto com as mães. E sem nenhuma perspectiva, né? Sem nenhuma perspectiva, e o que levou essa reportagem a trazer essa situação dessas cooperativas que não são apoiadas, que seria uma ação afirmativa para essas mães, para essas mulheres, é o lançamento de um documentário que se chama Tecendo a Liberdade. E esse documentário vai falar sobre essas mulheres que estão lá nas prisões, tentando traçar um novo horizonte para elas quando elas saírem, né? Mesmo sem nenhuma perspectiva, né? Esse documentário, inclusive, ele vai estar disponível até o dia 23, eu vou deixar aqui no chat, no site da Folha, o endereço, o link para quem quiser acessar esse documentário, assistir, né? Seria bastante interessante. E tem aqui o perfil do encarceramento feminino no Brasil, né? Como é essa mulher que é aprisionada no sistema prisional, né? Do ano 2000 até 2020, aumentou 37,2%, né? Qual a cor dessa mulher? E aí tem um dado bem interessante que eu achei aqui, lógico, né? Amarelas, brancas, né? 9.304, indígenas 74, mas as mulheres pardas são em grande número, né? É o pardismo, né? Que a Sueli Carneiro ela menciona, né? A questão do pardismo, da declaração, né? A autodeclaração de ser parda, né?
Aí são 15.696 pardas e pretas 4.221, né? Mas aí dentro do IBGE, lógico que as negras, né, a população negra feminina é a maior parte, né? E dentro dessa população encarcerada também tem 340 mulheres, elas têm alguma deficiência, né? E aí o que me chamou a atenção nesse tipo de deficiência, né, delas, é que a deficiência intelectual, ou seja, mental, né, 71,2% delas têm deficiência intelectual. Quer dizer, a questão da loucura, a questão do aprisionamento psicológico também, né, a gente vê aí. As mulheres que são mães, né, 282 são gestantes ou lactentes, né, e estão encarceradas, né. A faixa etária dessas 1.850 crianças que eu mencionei é bem assustador, bem assustador. Crianças de 0 a 6 anos, né, de 0 a 6 meses, aliás, e até 3 anos, elas ficam ali com as suas mães, né, aprisionadas. O desafio desse projeto de fazer esse documentário, né, foi assegurar o protagonismo dessas mulheres, né, o protagonismo dessas mulheres como retratadas, serem retratadas não como presas, mas como trabalhadoras, né, esse foi o desafio maior desse documentário. Eu achei bem interessante também algumas frases aqui da diretora executiva do Instituto de Defesa dos Direitos de Defesa, né? Ela falou que o aprisionamento é a última etapa da violência de gênero, né? As mulheres são punidas pelo crime e por não desempenharem o papel esperado delas na sociedade. Então, elas são, quando a Carla fala da anulação civil da pessoa que é encarcerada, para a mulher, essa anulação é, assim, vamos dizer, 2 vezes pior, né? Porque a sociedade, ela exigia o quê? Que essa mulher fosse mãe, que essa mulher fosse, sei lá o quê, né? Todo mundo já sabe que cansa a gente ficar falando, né? Todas as expectativas que a sociedade tinha diante dessa mulher. Então, ela acaba sendo punida 2 vezes, né? A diretora e roteirista desse documentário, ela disse que o que chamou bastante atenção é que uma detenta falou assim para ela: olha, eu não quero aparecer porque eu não quero que meu filho me veja como presa, né? Aí ela viu nessa mulher a responsabilidade de criar a representação dessas mulheres, né? Quão importante seria isso, colocar o protagonismo dessas mulheres como mulheres trabalhadoras, que estavam tentando se reafirmar na sociedade. É bem complicado. E aqui tem uma foto aqui, né, da cena do documentário, que mostra as mulheres no seu trabalho, né, encarceradas. Eu acho que até lá em Belém do Pará, que essas mulheres têm uma fisionomia, assim, de paraenses, né, com uma fisionomia indígena que elas têm lá, em Belém do Pará. É isso, bem triste, né, como a Carla falou, situação extremamente de crueldade, né? A gente até fica meio... O que eu posso fazer diante disso, né? O que eu posso fazer eu como mulher, né, negra, né? Estou aqui, sou mãe, né? O que eu posso fazer? Né? Então, um chamamento que me veio assim, para mim particularmente, até eu tomei a atitude, falei, não, vou comprar esse livro, vou ler mais a respeito, para ver o que eu posso fazer a respeito disso. Muito, muito triste. É isso, a minha fala. Essa questão, né, principalmente também, igual você falou, as mães, né? Quanto as mães não sofrem, né? O absurdo de seu filho sair e você ficar preocupada se ele volta, né? De modos que tem que se comportar, né? Você não pode andar em grupo, né? Não pode parar com os amigos numa esquina, por exemplo, para conversar,
né? Se ele vai no baile ou se ele sai para namorar, o perigo dele retornar, né? Se está de carro, de ser abordado pela polícia, né? A gente sabe que a corrupção, e no livro dela ela traz bem claro isso, né? Nesse menino Rafael, acho que era Rafael, e ele fala que os caras ameaçavam ele em colocar drogas, né? Além daquilo que eles colocavam, né? Porque ele foi preso com uma coisa mínima e os caras colocaram mais, né? E aí chega lá na delegacia a mesma coisa, e o menino foi preso 2 vezes, né? E a última vez ele só saiu da prisão, tá em prisão domiciliar, porque ele estava com tuberculose, né? Ainda tem isso. Então, assim, por trás desses jovens também, né? Que o absurdo assassinato deles também. E as mães, né? A gente viu a live, acho que a Carla, né, passou a live lá a mãe falando que sabia quando eles eram presos, quando eles apanhavam, o que acontecia, o descaso, né, a humilhação que ela passava, né? Porque ela sabia que o filho dela não era culpado. Então, assim, é um absurdo, né? Os dois lados aí, quanto sofrimento também essa questão traz para a família, né? Porque é um absurdo o Estado que devia proteger, quando muito tempo atrás, eu tinha um colega, a gente cresceu junto, eles conheciam o barulho do carro da polícia. Era o barulho do carro da polícia, era todo mundo saindo correndo, mesmo sem estar fazendo nada, né? E eu já vi também isso com criancinhas pequenas, de 5, 3 anos. Ouvir o barulho do carro da polícia se esconde, né? Sendo que não era para se esconder, né, Cíntia? Era para se sentir protegida, né? Eu vi uma frase esses dias, acho que no Facebook, sei lá, tanto lugar que a gente vê as coisas, tinha uma frase assim, você sente medo quando você está numa farmácia e coloca a mão na bolsa, ou você é branco? Uma frase assim, sem pé nem cabeça, mas tudo a ver, entendeu? Você sente medo quando você põe a mão na bolsa, quando você está numa farmácia, ou você é branco? Era essa a frase. E esses dias eu entrei num supermercado e eu estava de óculos escuro, aí eu coloquei a mão na bolsa para trocar de óculos, para colocar o óculos de grau, porque eu estou muito cega, eu não consigo ver as coisas, né? Então eu peguei, pus a mão na bolsa, peguei a necessaire, o case do óculos, para trocar de óculos. Na hora me veio essa frase na cabeça. Na hora. Eu não tive nenhum problema ali, mas me veio na cabeça essa frase, né? Quer dizer, será que alguém vai olhar que eu estou colocando a mão na bolsa? Será que eu vou levantar alguma suspeita? Porque eu sou negra. Né? Colocar a mão dentro da bolsa dentro do supermercado? Uma coisa comum, só que não. Né? Então, esse racismo estrutural e estruturante que a gente vive, ele está cada vez mais impactante, mais difícil de conviver nessa sociedade que a gente está. Né? E aí eu não sei até onde a gente vai suportar isso daí, porque lá nos Estados Unidos eles quebram tudo, colocam fogo em tudo, né? Quando que a gente vai começar a fazer isso aqui? Não sei, porque não é questão de ser passivo, não é questão de não se importar. As pessoas elas estão chegando a um limite, estão começando a chegar num limite. Eu não sei até quando a gente vai suportar isso daí. Né, dessa execução sumária dos nossos jovens. Eu, por exemplo, eu sou mãe de um menino, de 4 meninas, 2 meninos, né, mas os meninos negros, né, que são os visados. Né. Então, eu tenho, assim, uma preocupação assustadora com eles. Eu rezo dia e noite e falo com eles o tempo todo a respeito disso. E assim, você não tem controle, né? Porque a idade que eles estão, você já não tem mais controle sobre eles, de falar, olha, chega a tal hora, não vai, imagina, não vai, até parece, não existe isso, né? Vai mesmo, vai e você não sabe, só no outro dia você vai ver, o celular ligou, por que você não me atendeu? E até já passei dessa fase, porque eu não falo mais,
Aí vai dele, eu fico rezando e aí torcendo para que dê tudo certo, porque não adianta você ficar também no pé da pessoa, né? Não adianta. E eles são o menino 16, o André, né? Já vai fazer 16 segunda-feira que vem, e o Pedro 23. Eles estão dentro ali da estatística. Né? E eu fico assim, né, preocupada, apavorada. Meu marido que vê aqui, eu fico apavorada. Esse é o nome. E aí eu aproveito e já rezo pelos outros jovens, né? Porque, sabe, é assim, assustador. Hoje mesmo a gente estava descendo a Consolação, tinha um polícia, uma viatura policial, parou um cara negro, né? Bem vestido, provavelmente de Uber, agora que me vem à cabeça, um carro, esse Sentra, que é um carro grande, mas não é um carro... é um carro até popular, mas é um carro grandão. Mas tinha um cara negro dentro dele. Então, os caras já puseram ele do lado, mão para a cabeça, ele assim, todo mundo olhando. Quer dizer, ele lá, na dele, né? Como quem diz, estou acostumado. Aí meu marido até falou, esse daí não é ladrão, não. Ele não está nem tremendo. Amor, lógico que não é ladrão. Ele está pé da vida que está atrapalhando o serviço dele. É isso que está acontecendo. Mas é isso, aquele cara lá da CNN, que você publicou no grupo, né, o repórter da CNN, e ele é repórter lá no Rio de Janeiro, pior ainda. Né, porque lá no Rio, pelo amor de Deus. Mas eu não sei, viu, gente? Eu continuo lendo, continuo procurando. Esses dias comprei esse livro aqui, de um curso que eu fiz, A Persistência da Raça. Isso aqui, não sei se vocês conhecem. É um livro que está sendo bem citado nas lives. Depois você joga lá no grupo, sim, o nome. É do Peter Fry e fala sobre... Aqui, eu estava olhando aqui no sumário, é bem interessante, A Persistência da Raça. E aqui no índice aqui, ele vai falar sobre a cultura da diferença, sequelas das políticas coloniais portuguesa e britânica na África Austral. Né? Fala o Espírito Santo contra o feitiço, fala feijoada e soul food, 25 anos depois, porque o Brasil é diferente, o que a Cinderela Negra tem a dizer sobre a política racial no Brasil. Então, foi um livro que me indicaram de um curso que eu fiz aí, um curso de uma semana que eu fiz, sobre a persistência da raça, ensaios antropológicos sobre o Brasil. Então, estou lendo, assim, a questão do autoconhecimento eu já tenho já há algum tempo, né? Essa luta e essa forma de trabalhar as relações étnico-raciais na educação eu já tenho já há algum tempo. Mas, assim, depois do assassinato do George Floyd, que essas coisas ficaram mais latentes na sociedade, né, a gente está procurando se munir de conhecimento cada vez mais, mas eu confesso, está sendo bem cansativo ainda. Eu estou bem cansada, eu estou bem, assim, como que eu vou dizer? Desesperançosa com como vai essa sociedade, com esse desgoverno ainda aí, sabe, que tira totalmente as esperanças, né? Mas vamos em frente, como eu coloquei lá no grupo hoje, conhecimento é poder e autoconhecimento é um ato político. Então vamos continuando aí, na luta. Alguém mais quer falar? Acho que não. Não falou, acho que o Josué. Então a gente pode finalizar, né, amiga? A Selminha, eu não estava